A Lica vai compartilhar um pouquinho do que aconteceu na casa feminina e depois nós vamos chamar o William para compartilhar da casa masculina. Boa tarde. Ontem foi bem emocionante para mim. E eu vou começar só compartilhando o trecho que Deus colocou no meu coração em relação ao que eu aprendi ontem. Está em 1 João 4, do 16 ao 18, que fala assim: portanto, dessa forma conhecemos o amor de Deus, que tem por nós, e confiamos plenamente nesse amor. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo, pois, assim como ele é, nós semelhantemente somos nesse mundo. No amor não existe receio, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E, na verdade, ontem, para mim, foi muito emocionante, porque quem é da minha célula sabe que eu não ia para Casa Conquista. Eu não sou uma pessoa muito tátil, digamos assim. Tipo, ficar com as pessoas não é o meu hobby favorito. Abraçar as pessoas não é uma coisa que eu gosto muito também. Eu não gosto que as pessoas fiquem me tocando e etc. E no final do ano passado, eu fui num evento com umas meninas da Pão, e aí uma pessoa orou por mim e ela trouxe duas palavras que fizeram sentido ontem à noite para mim. E quando a moça orou por mim, ela falou assim: Deus quer te ensinar que você não é órfão, ele é o seu bom pai, e ele te ama muito, e que Deus tem muito orgulho de você. Só que você tem tantas cobranças no seu coração que você mesma colocou, que você olha para as coisas que você faz, você olha para as coisas que você conseguiu na sua vida, e você não sente alegria. E a outra coisa que ela falou era que Deus tem um presente muito especial em 2019 para você. Então vai ser um ano de muitas surpresas e muitos presentes. Eu fiquei assim, tipo, beleza, falou. E aí, quando a gente saiu de lá, compartilhei com a minha irmã, tal. E aí quem tem acompanhado a nossa família sabe que 2019 essas palavras têm se cumprido. Semana após semana, é testemunho atrás de testemunho na nossa família de coisas terríveis que acontecem, mas de como Deus vem e Ele mostra a paternidade dEle, a provisão dEle. E aí ontem, quando a gente estava indo para a Casa Conquista, eu estava meio dopada, porque eu tinha dormido super mal na noite anterior. E para quem não sabe, eu estou sempre online nas redes sociais, tipo 2, 3, 4 horas da manhã. E aí o pessoal fica, vai dormir, vai fazer alguma coisa melhor, não sei o que lá, vai se cuidar, não sei o que lá. Mas, na verdade, eu tenho um problema para dormir, porque eu tenho várias crises de ansiedade, então, às vezes, eu não consigo dormir. Ou, às vezes, quando eu deito na cama, aí começa a vir um monte de pensamento. Você é inútil, você não se formou. E aí, tipo, toda noite, para mim, é uma batalha espiritual. Então, eu sempre durmo super cansada e acordo super cansada, porque na minha cabeça fica um monte de coisa, fica um monte de mentira. É uma guerra espiritual toda noite. E aí, ontem, quando a gente foi muito engraçado, porque a gente chegou lá, aí as meninas estavam lá esperando, e as meninas da Pão são super discretas, né? Então, chegou uma fila abraçando todo mundo direto, assim, e aí tava mó barulheira, e eu tava tipo, eu quero dormir. E aí, foi muito engraçado, porque assim que eu cheguei lá, Deus colocou muito forte no meu coração. Até você ir embora, você vai abraçar todas elas. Aí eu falei assim, eu não gosto de abraços. E aí Deus falou, não, você vai abraçar cada uma delas porque elas são importantes. E aí eu falei, tá bom. Então eu entrei na filinha lá, aí eu fui abraçando, eu fui vendo que eu tinha abraçado para não dar 2 abraços. Super regulada, né? E, e aí eu fui lá cumprimentando e tal. E aí a gente teve um momento de louvor, a gente teve um momento da palavra e foi muito engraçado, porque quando eu cheguei lá, eu fiquei meio em parafuso, assim, tipo, não, a gente trouxe as doações e agora é livre. E aí, tipo, eu olhei e eu falei assim, mas sei lá, eu não sei como eu vou chegar nelas. A gente não tem nada em comum, assim. E aí tinha umas meninas, a gente é mulher. Tinha umas meninas que elas tinham a minha idade. Eu olhava para elas e eu ficava, cara, elas têm a minha idade, elas estão aqui, sabe? E eu ficava, tipo, eu não sei o que falar, eu não sei o que eu vou fazer, assim. E aí foi muito legal, porque uma delas veio conversar comigo, o que você faz, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí foi engraçado, porque quando eu comecei a falar com ela, de repente o Espírito Santo me tocou, assim, e falou assim, tipo, mas pergunta, e como foi a vida dela? E ela começou a contar, e aí, tipo,
Cada vez que ela falava uma coisa assustadora, tipo, sei lá, ela falou assim, uma das meninas, ela contou assim, eu tive que me internar porque o meu parceiro, ele também era viciado, e aí ele entrou em depressão, e aí um dia eu voltei para casa, bati a porta, ele não abriu, chamei o nome dele, ele não abriu, quando eu abri, ele estava lá pendurado porque ele se suicidou devido à depressão e às drogas. E aí ela começou a falar, e aí eu caí, não sei o que lá, e tive recaída, não sei o que lá. E aí, tipo, eu ficava assim, cara, sabe? E no começo, a minha primeira reação era ficar muito chocada, assim, tipo, nossa, que zoado, sabe? Que vida destruída, assim. Mas logo em seguida, assim, o Espírito Santo vinha e, tipo, trazia no meu coração, assim, não, mas eu amo muito essa pessoa e eu gostaria que você falasse isso e isso. E é assim que eu vejo essa pessoa. E é muito engraçado, porque eu compartilhei com a Liz ontem, que eu estava lendo o livro do Shawn Bowles, que fala assim que, na verdade, Jesus, para cada pessoa que ele encontra na Bíblia, quando Jesus via, tipo, Zaqueu, que era um ladrão, que era horrível, Jesus já via a pessoa restaurada, né? E aí foi muito engraçado, porque ontem, durante o processo na Casa Conquista, eu olhava para as mulheres e cada vez que eu falava com uma delas, Jesus mudava meu coração e eu via ela restaurada. Então, tipo, eu não via uma drogada em recuperação, eu via uma futura enfermeira. Eu não via, tipo, sei lá, uma mulher destruída, perdida em álcool. Eu via uma mãe de família, sabe, que trabalha com administração, não sei o que lá. E aí, tipo, Deus foi me dando visões do que elas vão se tornar ainda, assim. E para mim foi muito impactante. E uma das coisas que me tocou muito, principalmente, foi a ida do Ministério Chinês com a gente, porque elas, tipo, elas foram super arrumadas lá pro matão, assim, e elas estavam super chiques, e eu falei assim, velho, elas não vão conseguir se enturmar, sabe, porque elas já são estranhas, dependem de tradução, vieram todas embarbizadas, assim, e, tipo, e elas estavam num canto, assim, delas também, olhando para as meninas, assim, aí eu falei assim, nossa, que coisa, sabe, vai ser mais esquisita. Mas foi muito legal, porque a Yosha e a tia Alice, elas organizaram um banco, assim, aí elas chamaram algumas meninas e falaram assim, conta a sua história pra gente. Vai ser com tradução, mas a gente queria ouvir um pouco mais de vocês. Só que, tipo, esse movimento delas tão pequeno, acho que foi tão importante para as mulheres de ter atenção, delas serem ouvidas, que, tipo, foi natural, assim. O Gil falou que dos meninos, o cara falou assim, olha para o lado, todo mundo está espalhado, misturadinho. Das meninas foi um movimento ao contrário, assim. Você estava lá, de repente você olhava para o lado, estavam todas as mulheres da pão e da casa juntas numa roda, assim, no meio do pátio aberto, assim. E tipo, não foi assim, tia Nakan, vem aqui, vamos fazer isso. Não, Liz, vem aqui. Não, tipo, do nada, assim. As chinesas começaram, aí todo mundo ia passando, aí passava, não, alguém tá falando, aí ficava assim. Aí chegava outro grupo, nossa. Nossa! Aí quando você vai ver assim, todas as mulheres estavam tipo numa bolinha assim, e tipo, todo mundo, das mais velhas às mais novas. E eu olhei e falei: "Caraca, as chinesas, mano, tipo, olha como Deus usa, sabe?" E foi muito engraçado porque elas iam contando as histórias e aí tipo, elas falavam assim: "Não, porque eu fui ladra, eu peguei doença sexualmente transmissível, eu morei na rua, eu fui não sei o que lá." E aí cada vez que elas compartilhavam uma história assim, Deus trazia um versículo ou uma palavra sobre restauração no meu coração. E aí eu estava conversando com a Karen na ida do ônibus que Deus tem feito um tratamento muito intenso no meu coração em relação ao que é o amor de Deus. Porque eu cresci na igreja e eu sempre tive conceitos bem certinhos, assim. Vamos dizer que eu sempre vivi pelas regras, assim. E ao mesmo tempo eu sempre tive muita cobrança interna. E eu estava conversando com a Karen que a gente fica muito frustrado quando a gente pensa assim, entrei na USP, então, tipo, com certeza eu vou ter um trabalho bom, porque a USP é uma boa faculdade. Me casei, então, com certeza, meu casamento vai ser perfeito. Eu quero ter filhos? Não, eu sempre servi a Deus, então eu vou ter uma gravidez tranquila, eu, sei lá, não vai acontecer nada de mal, meu filho vai nascer perfeitinho, que a Karen trabalha com crianças deficientes. A gente estava falando que a gente nunca imagina que a gente vai ter uma criança com uma necessidade especial. E se a gente é cristão, para a gente isso é um tabu, sabe? Tipo, nossa, o filho dele nasceu assim. Nossa, o que aconteceu, sabe, com essa família? O que Deus quer tratar? Como se Deus fosse um super vilão, assim, ou tipo um cara do mal, inquisidor, que quer tratar alguma coisa. E aí ontem, quando eu voltei para casa à noite, eu cheguei em casa e eu tinha várias coisas que eu precisava fazer, assim, mas Deus colocou muito forte no meu coração. O que você sentiu quando você estava com as mulheres, né? Quando você estava lá?
Eu falei assim, sinceramente, eu senti que eu tinha que abraçar todas elas mais uma vez e falar o quanto elas eram importantes para Jesus, o quanto Jesus amava, assim. E elas, quando conversavam com a gente, ali estava comigo. Todas elas falavam assim, não, porque eu quero sair daqui e eu quero fazer alguma coisa porque um dia eu quero ser alguém. Porque eu não quero ser a menina da praça, eu não quero ser uma nóia, eu quero fazer alguma coisa relevante para eu ser alguém. E uma coisa que Jesus colocou muito forte no meu coração é, elas já são alguém, porque elas são minhas filhas, sabe? E ao mesmo tempo que, tipo, naquela hora parecia ser uma coisa tão estúpida, tipo, meu, vocês já são alguém, sabe? Mas ao mesmo tempo Deus estava tratando o meu coração em relação às autocobranças que eu tenho comigo mesma, tipo, meu, você já é alguém, sabe? Você não é o que você faz, o que você não faz, se você está na USP ainda ou não, que define o que você é, o seu sucesso, porque você já é alguém em mim. E aí, quando eu cheguei em casa ontem, eu sentei na minha cama, assim, eu chorei, eu falei assim, nossa, Deus, eu finalmente estou tendo uma compreensão viva, real, do seu amor, assim, de, tipo, às vezes a gente vem para a igreja e a gente acha que a gente vai para um lugar lá, a gente vai lá para a casa de recuperação e a gente vai ensinar do amor de Deus para elas. Mas, na verdade, quando a gente se dispõe para fazer a obra de Deus, Deus ele começa a trazer uma revelação de quem Ele é e de como é profundo o amor que Ele tem pela gente também. E aí, foi muito engraçado, porque ontem à noite eu cheguei em casa e, pela primeira vez em muito tempo, assim, eu não tive nenhum problema para dormir, assim. Eu fechei os olhos. Eu ainda falei para minha amiga na internet. Eu falei assim, eu tenho que fazer uns negócios, eu vou tirar o cochilo só de 1 hora, que eu estou cansada, tal. Eu dormi 11h30. Acordei hoje, já era 10h30. E, tipo, eu dormi muito bem. Tipo, eu acordei muito recuperada, assim. E aí, quando eu cheguei, a Liz falou assim, você pode compartilhar, tal. Eu falei assim, nossa, Deus, eu não sei o que eu compartilho, sabe? Porque foram muitas coisas boas, assim. Mas, tipo, na verdade, quando a Alice falou para eu compartilhar, tudo se fechou, assim, sabe? Porque, ao mesmo tempo, foi Deus falando assim, tipo, meu, eu não te levei lá para você ser simplesmente uma luz e uma esperança na vida delas lá, falando do meu amor. Mas eu queria te ensinar que o mesmo que vale para elas, assim, vale para você em relação às suas cobranças, em relação aos seus problemas, assim. O meu amor é o mesmo, não importa o que você fez, as doenças que você pegou, se você foi ladra, se você, sei lá, matou alguém, se você N coisas, assim. Não importa, porque eu faço coisas novas, assim, e o meu amor é esse amor que restaura. E quando eu olho para cada um que entra na igreja, quando eu olho para você, mesmo que você erre constantemente, mesmo que você continue caindo nos mesmos pecados, ou sei lá, o que for, esse amor ele permanece imutável, porque eu sou imutável, né? E eu sou o mesmo Deus que acolhe aquelas mulheres, tem o mesmo amor para você que está aqui, assim. Então, para mim foi uma experiência muito boa e muito gratificante, assim. Eu acho que quem não foi dessa vez, se a gente fizer visitas futuras, vale muito a pena ir, assim, porque apesar da gente ter trazido bastante doação, assim, eu falei que eu não gosto de abraço, né? Eu não sei se as meninas separaram, mas teve uma mina que ela ficou o dia inteiro me abraçando, assim, e aí eu fiquei tipo, tá bom, Jesus te ama, sabe? Quero aprender a te amar também. E no final, sabe, não foi tão ruim quanto geralmente eu acho, assim. E Jesus me ensinou muitas coisas sobre o amor, sabe? Que essas coisas na verdade não são importantes, porque o amor de Deus ele é muito maior, assim, pelas pessoas e pela gente. Então, se vocês puderem ir, assim, sabe, mais do que ajudar orando, mais do que ajudar doando, assim, vai oferecer um pouco de amor para essas moças, sabe? As meninas fizeram bolsinhas com kit de espelho, batom, sabe, umas coisas que são muito baratas para a gente hoje em dia, assim, um espelho, necessaire de plástico, sabe? E aí a gente colocou o nome de cada uma nas necessaires, assim, e tipo, na hora que falaram, a gente vai entregar, a gente falou, tem um para cada um, sabe? Tipo, a gente vai chamar pelo nome. Aí eu e a minha irmã estava chamando, você via a cara delas assim, sabe? Tipo, vai aparecer meu nome, vai aparecer meu nome, assim. E aí, tipo, quando as meninas entregavam, várias delas o olho enchia de lágrima, assim, tipo, nossa, tem o meu nome e tipo, é para mim e tem pasta de dente, tipo, meu, quem fica feliz em ganhar pasta de dente, sabe? E aí, tipo, e tem escova de dente. Tipo, elas se sentiram muito amadas, assim, sabe? E aí, tipo, eu percebi, assim, tipo, na verdade, não precisa de muito, sabe? Para a gente transmitir o amor de Deus. A gente pensar, eu não posso evangelizar porque eu não sei falar no meu trabalho, porque eu não sou eloquente, ou porque eu não posso dar uma grande oferta, sei lá, para salvar um missionário na África. Mas a gente deu tão pouco para elas, sabe? Porque, na verdade, não é o que a gente pode dar que elas precisam, é do amor de Deus, né? E acho que quando a gente caminha com Deus, a Bíblia fala que Deus permanece em nós. Então, esse amor extravasa. Então, na próxima visita eu gostaria de incentivar, assim, sabe? Vai
vem compartilhar o seu amor com a gente também, porque vale muito a pena e Deus transforma tanto o coração delas como o nosso. Vai dar um abraço na Lica, né? Vem, William. Vamos lá, William. Boa tarde. Eu sou uma pessoa tímida, vocês já sabem, mas graças a Deus, nesses últimos anos, assim, eu conheci Jesus faz muito pouco tempo e eu vejo que nesses anos ele tem tratado muito o meu coração. É que antes eu sempre me achava que eu fosse uma pessoa muito boa, assim, sabe? Tipo, de aparência, eu acho que qualquer um vai me olhar como alguém, uma pessoa tranquila, uma pessoa, assim, bem de boa, assim, uma pessoa regrada e tal. Só que, bom, e o que isso tem a ver com a Casa Conquista? Eu vou depois juntar as duas informações. É que, quando eu conheci Cristo de verdade, eu já falei, assim, tipo, várias vezes para algumas pessoas daqui, que eu conheci Cristo por meio da internet, por meio de uma pregação do Evangelho, né? Quando eu acesso a internet, fala sobre conferência, alguma coisa, cristianismo, aí, que na verdade é o Evangelho, né? E quem é que pregou o Evangelho? Foi um pastor bem famoso, acho que a maioria de vocês conhecem, que é o Paul Washer, e naquele momento foi a primeira vez que eu assisti a pregação do Paul Washer. E quando eu assisti aqueles vídeos, eu vou juntar as duas informações depois. Tipo, toda aquela minha visão que eu tinha sobre a respeito da minha pessoa, de Jesus, de Deus e de pecadores, assim, tipo, mudou muito, assim. Aquilo, tanto é que é por causa daqueles vídeos, são dois que mudaram o meu coração até hoje, até agora. E são mudanças que eu não falo que foi o Paul Washer que mudou minha vida, meu coração, mas foi Deus que usou a pregação do Evangelho, que foi transformando o meu coração todos os dias. E uma das coisas muito profundas que Deus está continuamente tratando no meu coração é que, conforme eu caminho um pouquinho mais com Cristo, com Deus, eu enxergo de como pecador podre eu sou cada vez mais. E eu não me envergonho de falar isso, porque eu realmente reconheço quem eu sou diante dele. Porque antes, as coisas erradas que eu fazia, eu não enxergava, eu não considerava como algo errado. Mas conforme eu andava perto de Cristo, porque Ele é santo, Ele é puro, eu reconheço cada vez mais quão podre, quão pecador eu sou. Eu não sou nem um pouco melhor do que aquelas pessoas da Casa Conquista que usaram droga, eu também não sou nem um pouco melhor do que aquelas pessoas que cometeram crimes hediondos, assassinato, incêndio, essas coisas. Eu não sou nem um pouco melhor do que eles. Deus foi me revelando de quão pecador, quão podre eu sou e totalmente merecedor da ira dele eu sou. E quando Cristo me fez reconhecer isso, aquilo foi gerando muita paz em mim, porque quando o Paul Washer falou a única esperança da salvação é Jesus Cristo, aquilo me deu um grande alívio. E durante esses 2 anos e meio, ele tem tratado esse meu coração. E antes eu era alguém que não sou aquela pessoa que gostava muito de falar em público, e muito menos compartilhar algo, mas foi muito da graça de Deus, ele tem me incentivado, me encorajado a falar em público, e me incentivado a ir para a Casa Conquista. Eu realmente, quando eu fui para a Casa Conquista, eu não sei o que eu falo, eu não sei o que eu preparo, quais palavras. Aí eu tenho pedido a ajuda do Senhor para que o Espírito Santo me enche do poder dele, para que as coisas que eu falo, tão somente seja o que ele quer que eu fale. E, basicamente, eu fui conhecendo algumas poucas pessoas da Casa Conquista, são todos dependentes químicos, como vocês já sabem, e foi muito bom poder compartilhar um pouco do meu testemunho com eles. Deus tem abrido uma porta, né, uma oportunidade de eu entrar no quarto deles e conversar um pouco com alguns deles, e testemunhar um pouco do que Jesus fez em mim, e Cristo está continuamente fazendo isso em mim. Eu realmente incentivo a todos nós a sondar os nossos corações, para que a gente pense um pouco o que Jesus fez em nossas vidas, o que Ele tem mudado no nosso coração, nossa vida, nossa mente. Porque testemunhar Cristo tem a ver com a sua própria história de conversão com Deus, para você poder compartilhar o que Jesus fez por você, para você testemunhar essa verdade, esse amor que você recebeu para outras vidas. Então, quando Cristo tem revelado esse testemunho para mim, tipo, durante todo esse tempo Ele tem me revelado, eu tenho pensado nisso e eu compartilhando, isso foi uma bênção para aquelas pessoas. Agora, se aquelas pessoas vão conhecer Cristo ou não, eu creio que somente o Senhor sabe, somente Ele pode salvar. Eu não posso fazer nada por ninguém, não posso me salvar, nem eu salvar, muito menos eu salvar aquelas pessoas. Mas Cristo, somente Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor, pode salvá-los. E incentivo, se você realmente é cristão e ama Jesus,
que você questione isso na sua oração, o que Jesus fez por você, o que Jesus fez por mim, para que esse testemunho seja algo muito real, muito verdadeiro em você. E um dia, quando o Senhor despertar isso em você, você compartilha isso com alguém. Não precisa ser um missionário, uma missionária lá na África ou lá na Ásia, onde há fortes perseguições. Pode ser começando na sua família, é o Espírito Santo, é o próprio Deus que vai mudando o seu coração, usando você para alcançar pessoas, e você sendo sal e a terra, na sua casa, as pessoas mais próximas de você. E é isso que eu queria compartilhar um pouco. É isso aí, glória a Deus. Esse amor que a Lica falou e essa mensagem, né? Ou seja, o que Jesus fez por nós, é exatamente o que nós vamos trabalhar hoje. Porque, pode ficar tranquilo, eu vou dar uma corrida, eu sei que nós estamos aí já com o tempo um pouco avançado, mas esse texto ele é muito importante para nos falar a respeito do Evangelho. Do pecador lá na cruz, e Jesus foi no nosso lugar, por amor, e mostrar assim, a condenação já estava decretada sobre toda a humanidade, mas eu reverti esse quadro. Isso é evangelho, irmãos. Igual o William falou, né? Quando você começa a observar o seu coração e ver o quão pecador você é, quanto do pecado ainda existe em você, você consegue reconhecer que essa graça você não merece, eu não mereço, mas Ele nos deu. Então, o Evangelho glorioso, irmãos, é algo que transforma. Nós vamos falar da luz do Evangelho de Cristo. Esse aqui tem um texto que a gente continuou, acho que a Liz leu alguma coisa a respeito, mas tem a ver com um pouco da mensagem passada, e nós vamos dar continuidade a partir do primeiro versículo do capítulo 4 da carta de 2 Coríntios. Portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, Senhor, e a nós como escravos de vocês por amor de Jesus. Pois Deus disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Irmãos, esse ministério, o ministério de pregar o Evangelho, com certeza reflete a vida de cada cristão, de cada pessoa que ama a Deus, de cada pessoa que tem um chamado. Quantos de nós já nos desanimamos? Quantos de nós não chegaremos no momento da nossa caminhada em que a gente sente um desgaste? Mas aqui Paulo está falando, esse ministério foi dado pela misericórdia, e é por isso que nós não vamos desanimar. Ele fala, Cristo é o Senhor, e nós somos os seus servos. Exatamente pelo fato de servir a Deus, nós estamos...
Cara, o Luquinhas tem 7, 8 anos. Nessa idade o cara já estava na droga. E aí você fala, tipo, o apelo não é vamos para a Casa Conquista como igreja. O apelo é vamos juntos pelo mundo pregando o evangelho, onde nós formos. Porque esse ministério foi nos dado pela misericórdia de Deus. E essa misericórdia nos alcançou. Então é isso que a gente faz, irmãos, quando a gente prega o evangelho. Eu também não sei como eu posso chegar e fazer uma abordagem para um rapaz desse. Mas no diálogo, na conversa, no relacionamento, você vai fazendo pontes. E depois desse rapaz, a gente teve a oportunidade de conversar muito tempo ainda com ele, e nós tivemos oportunidade de entrar em algumas áreas da vida deles e dar algumas sugestões, indicar o que ele poderia fazer buscando em Cristo. Então, eu creio que o evangelho é isso, irmãos. Não é só chegar, a ideia é a seguinte, você é assim, Jesus é assim, você tem que aceitar, senão você vai para o inferno e acabou. Isso é o evangelho. Não, o evangelho é uma vida com Cristo. É receber algo de Deus e seguir levando isso para frente. E aí o que acontece? Ele fala, nós não nos desanimamos, mas pelo contrário, olha a postura de Paulo, a postura daquele que prega o evangelho, ele fala, nós renunciamos às coisas ocultas que trazem vergonha, que trazem vexame. Ele fala aqui de uma vida, de um caráter trabalhado na palavra de Deus, trabalhado de acordo com a vontade de Deus. Na verdade, antes nós estamos renunciando o procedimento secreto e vergonhoso. O que é um procedimento secreto? É algo que você faz que ninguém sabe que você faz. Seguinte, cara, no casamento a Bíblia fala, você vai juntar um homem e uma mulher, e os dois vão se tornar uma só carne. Então, se na plateia tem pessoas que não acreditam que o casamento é entre homem e mulher, essas pessoas vão se ofender com a mensagem. Mas eu não posso omitir a verdade para agradar a todos, porque eu sirvo a Deus. Então, não vou chegar e ofender as pessoas pela forma como elas agem, pelas formas como elas pensam, mas o evangelho ele é muito claro, irmãos. Então ele fala, vamos mas não tem a revelação gloriosa de quem é Cristo, aquele que veio nos salvar dos nossos pecados, aquele que traz a solução para o mal da humanidade, aquele que traz a solução para a falta de paz no nosso coração.
Então, Jesus, irmãos, quando nós estamos pregando o evangelho, necessariamente nós temos que expor a pessoa de Jesus. E aqui ele fala muito claro isso. E nós temos um inimigo que vai cegando o entendimento das pessoas. E eu falo, irmãos, eu mesmo já estive nesse lado, por quê? Eu era cego, eu falava que eu era cristão. E uma vez eu fui debater com um amigo meu na faculdade a respeito da fé, e ele falava coisas básicas da fé que eu refutava. Mas por quê? Eu estava usando meus argumentos. Eu acho isso. Cara, eu não tenho que achar nada. É Deus que ordena as coisas. Então, você se submete à autoridade de Deus. Você entende o que Deus quer com o evangelho dele. E aí Paulo fala, nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo. Não é uma questão de você ser aceito, de você ter reputação, de você ser benquisto, mas você levar a verdade como ela é. Você vê que aqui eu estou falando de uma responsabilidade da igreja, irmãos. Cara, obra social um monte de gente faz. Doação, é muito fácil a gente doar. Botar a mão no bolso e dar, tem pessoas que conseguem fazer. Mas você pregar o evangelho como ele é, só se você tem um coração transformado na presença de Deus. Pregar sem interesse, pregar sem esperar algo em troca, pregar simplesmente com a esperança de que aquela pessoa vai enxergar Cristo nessa mensagem. E fazer isso para a glória de Deus. Eu lembro, quando eu vim para Pão, uma coisa que era visível aqui na igreja é que todos eram apaixonados por pregar a palavra de Deus. Até os mais novos. Ninguém cobrava ninguém para ir pregar. Não tinha uma cartilha da igreja, não era o pastor Chang que organizava grupos para fazer visitas no bairro e as pessoas iam pregando. Mas cada um dentro de si, por ter tido a revelação de Cristo, por ter tido essa revelação da luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é o próprio Deus, saía pregando o Evangelho, irmãos. É a coisa básica. Se não há pregação do Evangelho, não há igreja. Então, a gente precisa retomar urgentemente, irmãos, esse encontro com Cristo, ele nos transforma, mas não é só assim, Deus me transformou, agora eu sou mais calmo, agora eu sou mais amoroso, agora eu sou um cara mais paciente. Parabéns, faz parte do processo. Mas e aí, você vai ficar na sua casa, trancado, assistindo cultos na TV, na internet? Ou você vai para a rua, ou você vai para o dia a dia, ou você vai para onde você tiver que ir, levando a luz de Cristo? Essa é a diferença do cristão. E isso é igreja, irmãos. A gente começa a condicionar a igreja só para o encontro do domingo. Mas a igreja está acontecendo a todo momento. Quando nós estávamos lá, alguém me contou que tinha um rapaz que estava internado lá, que ele era de uma Assembleia de Deus, acho que um presbítero, não sei se é assim que eles se chamam, um pastor talvez, e ele caiu em algum pecado e provavelmente se envolveu com droga e estava lá. Esse cara não presta mais para o evangelho, deixa ele aí no banco. Deus não faz isso. Mas a igreja, sim, o evangelho de Cristo faz. Então, irmãos, nós temos que viver do evangelho. O evangelho tem que ser a nossa fonte, a fonte da nossa esperança, da nossa alegria, da nossa conduta, dos nossos objetivos, o evangelho. E eu achava estranho quando eu era pequeno, né? Eu via muito essa palavra evangelho, evangélico, eu ficava meio com medo de ser... Eu falo assim, não, eu sou cristão, não sou evangélico. Mas, cara, o que você está querendo desassociar? Porque se você é um cristão verdadeiro, você vive como um evangélico verdadeiro. Você vive a palavra de Deus. Essa é a base. Não são rótulos, mas é você carregar o nome de Cristo. E esse encontro com Jesus é que promove essa transformação. Então, irmãos, essa introdução é para não perder a essência do evangelho. O evangelho é o poder de Deus. O evangelho transforma. O evangelho, ele proclama as boas novas de salvação para aqueles que estão perdidos. E, sinceramente, Deus, eu não sei qual é a preocupação de Deus com relação a isso, mas não deve ser a nossa, se a pessoa aceitou ou não aceitou. A nossa função é ir e pregar e ensinar e viver esse evangelho. É disso que nós vamos prestar conta. Como o William bem disse, não sou eu que vou transformar a pessoa, não sou eu que vou convencer. Aceite a Cristo e mude de vida. Eu sei o que é melhor para ela a partir do momento em que eu apresento a fé em Cristo. Porque eu experimentei Cristo, eu quero que ela experimente Cristo. Mas a gente não impõe Cristo. Porque Cristo envolve um relacionamento. Envolve uma busca individual de cada um. Irmãos, o foco da nossa vida tem que ser viver para pregar esse evangelho glorioso, porque essa é uma luz que traz vida. E o mundo, primeiro, ele está em trevas, e segundo, ele está caminhando para a morte. Aí você vê uma missão tão impossível, né? Usando aí o nome do filme, missão
Leve essa mensagem para aqueles que estão longe. Quando eu falo que Satanás cegou o entendimento das pessoas, irmãos, é porque elas estão escravizadas. Quando é do nosso familiar, a gente até se preocupa, fica alarmado. Mas a gente deveria estar assim com o outro também, que não é do nossa família. Porque é uma condição igual desses caras que a gente viu. Eu falei assim, quando a gente vai numa situação dessa, como tem muitas pessoas na dependência química, eu falei, isso parece uma ilustração da vida cristã. Porque todos eles, cara, todos eles que aceitaram ser internados e que estão passando por recuperação, eles falam, eu cheguei no fundo, no fundo, do fundo, eles até vão exagerando, no fundo, do fundo, do fundo, do fundo, do fundo do poço. Ele fala, eu cheguei lá no fundo do poço. E quando eu reconheci que eu não tinha solução, que ninguém poderia me ajudar, eu falei, eu preciso mudar. Eu quero ajuda. Eu quero, Deus, me mostra um caminho. Esse é o pecador, irmãos. E o tratamento deles lá é exatamente o que nós passamos na nossa vida. É um processo de arrancar coisas ruins do nosso coração. É um processo de mudar a nossa forma de pensar. É um processo de transformar a maneira como nós recebemos as circunstâncias na nossa vida. E olhando com fé em Cristo. E proclamando o Evangelho independente da circunstância. Por isso que Paulo falou, nós não desanimamos. Então isso é ser impactado pelo Evangelho. E quem nos capacita e quem nos sustenta para pregar e viver no poder de Cristo é o próprio Cristo. E a gente continua o texto. Nós vamos do 7 ao 14. Mas nós temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito, crie, por isso falei. E com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Primeira coisa que ele fala, a luz não é nossa, irmãos. Essa luz não é nossa. Oportunidade de ganhar um presente, um vasinho de barro, um vasinho de ouro, qual que você escolhe? O mais valioso. Ainda que seja para botar uma flor lá, você quer o de ouro, porque é ouro. Mas ele fala, todo esse poder, toda essa glória, tudo isso foi dado e está dentro de nós, mas nós somos como um vaso de barro. Ele está falando assim, reconheça o teu lugar, porque o que vale, aquilo que brilha, aquilo que é luz, aquilo que traz mudança, é o que está dentro de você. Deus não está desmerecendo aqui o homem, mas Ele lembra que nós somos pó. Ele lembra da nossa limitação. Ele lembra da nossa fragilidade. E Ele fala, esse poder que a tudo excede provém de Deus. Quando Ele fala isso, Ele está falando assim, ó, não há motivos para exaltação ao pregar o Evangelho. Nós temos que ter uma atitude humilde. É realmente assim, Senhor, eu estou te servindo. A gente quer ver resultado muitas vezes, irmãos, não é verdade? Você está orando 30 anos para uma pessoa, o cara não mudou uma vírgula. Você fica desanimado, você fica perplexo, você fica, né? Você fala, caramba, Deus, será que eu estou orando errado? Será que eu tenho que mudar a minha estratégia? Será que eu posso mudar um pouquinho a palavra de Deus para tentar convencer essa criatura? E a gente vai tendo dificuldade com essas coisas. Mas ele fala, não, continue sendo fiel na pregação. Porque você foi chamado para pregar. Mas para transformar é o Espírito Santo. Nós só temos que ir lá e ser a mensagem de Cristo, a mensagem viva para o público que está assistindo aquela mensagem. E a nossa própria vida fala muito, irmãos. Todo mundo gosta de citar, né? Pregue, se necessário for, com palavras. Use palavras, use a sua vida, use testemunho, use o seu dinheiro, use a sua inteligência, use a sua casa, use o que for. Mas para a glória de Deus, para promover Cristo, para ver pessoas sendo salvas, pessoas sendo restauradas. Eu estava assim, eu não tinha preocupação de chegar lá e fazer tudo acontecer certinho só, mas a minha preocupação era se aquelas pessoas realmente se sentiriam tocadas pelo Evangelho. Quantos pastores bons não vão lá pregar?
O próprio pastor, o Gustavo, ele tem o testemunho, ele saiu do mundo das drogas e ele começou a conquista do nada. E eram 3 casas, mais de 100 pessoas debaixo dos cuidados dele. O cara começou do nada. Um cara que saiu ali da rua. E aí quem sou eu para ir lá e falar de recuperação? Eu não tenho bagagem. Mas eu falei, eu quero que o evangelho seja pregado. Eu quero ver esses caras sendo tocados por essa mensagem que pode restaurar a vida. E nós vimos isso, irmãos. Mas é o que eu falei, não precisa ser só na Casa Conquista. Estava falando para o Milton. Fizeram um estudo e tem uma pesquisa e mostra os públicos, vamos dizer assim, que não foram alcançados no Brasil ainda. E vocês sabem que a população mais rica do Brasil é a que menos ouve falar do Evangelho? E que a mais pobre também é aquela que menos ouve falar do Evangelho? Porque todo mundo tem medo de ir na Cracolândia pregar para os moradores de rua. Como fala, para os cracudos. Você tem medo de tomar uma facada no bucho. A gente tem, não é verdade? Ninguém quer ir lá. E também ninguém quer ir para os ricos, porque chega lá, não, ó, como é que eu estou vestido, cara? Como é que eu vou falar com esse cara? Não, o cara tá lá no Jaguar dele, eu vou chegar, bater no vidro e falar, Jesus te ama. Não, vou passar vergonha. Mas não, irmãos, é um público que precisa do amor de Deus. Existem vários outros. Se você quiser, depois eu tento achar esse vídeo e te passar, para você ver que interessante. Tem os sertanejos, tem alguns índios. Não houve o evangelho, irmãos, dentro do nosso país. E sabe o que eu não entendo? Aí eu volto para a nossa realidade. Como a igreja quer ficar promovendo eventos para bombar de jovem, para bombar de gente nova? Para que bombar de gente nova? Se a gente não oferece o evangelho, a gente está tomando tempo das pessoas. Se eu não estiver pregando o evangelho, eu estou tomando seu tempo. Você podia estar fazendo um bolo, você podia estar assistindo o Faustão, você podia estar fazendo qualquer outra coisa que dá na mesma. Mas quando a gente fala do evangelho, irmãos, é a prioridade. É aquilo que tem que vir em primeiro lugar, é aquilo que você realmente toma como algo precioso. O reino de Deus é muito precioso, irmãos. A vida com Cristo é muito preciosa. Então a gente não pode barganhar esse evangelho. E aí eu vou te falar, irmãos, quais são as consequências de nós pregarmos o evangelho? O Paulo falou aqui, ele não mentiu. Ele falou pressão, desânimo, sendo perplexo com situações, tendo perseguição muitas vezes, sofrendo abatimento. Mas ele fala que isso tudo, ele relaciona isso tudo com trazer no corpo o morrer de Jesus. Quando a gente está vivendo, pregando o evangelho, independente do resultado que a gente está dando, a gente pode ser o próximo Billy Graham, que a gente lota um estádio para falar de Jesus. Ou a gente pode ser um Zé Ninguém, que ninguém conhece o nome, e às vezes ganha uma alma a vida inteira. Mas se a gente estiver fazendo isso para Jesus, nós estamos manifestando no nosso corpo físico a vida de Cristo. E ele fala, isso faz parte da santificação. Nós fomos justificados por Deus, nós estamos sendo santificados e nós seremos glorificados. É o processo de salvação do ser humano. Eu e o pastor, nós estamos investindo nessa mensagem, porque para entender que a salvação não é feita num ponto da sua vida. A salvação, ela atinge toda a existência humana. Desde o momento que você falou, agora eu entendi que eu sou um pecador, até o momento que você tiver para bater as botas e olhar face a face com Cristo. A salvação está sendo produzida. E aqui ela vai sendo aperfeiçoada. Você nega a si mesmo, você sofre algo no seu corpo físico, você tem ataques, você tem perseguições. E a consequência é essa, irmãos. A vida de Jesus está sendo revelada no nosso corpo. Quando ele fala do nosso corpo, não significa só, tipo, vai aparecer uma cicatriz aqui, ó, pronto, aqui eu preguei, então apareceu uma cicatriz. Não, ele está falando, no meu corpo, na minha vida, na minha existência, está sendo formada a vida de Cristo. À medida que eu prego e que eu passo todas essas situações, às vezes passa vergonha. Eu já passei vergonha pregando o evangelho, sabia? E aí depois eu passei tanta vergonha naquele dia que eu parei de pregar por um tempo. Eu estou querendo a glória de Deus ou estou querendo a minha? Eu estou pregando para a pessoa falar, nossa, cara, você fala bem. Ou eu estou pregando para aquela pessoa realmente entender que ela precisa de Jesus? O que te leva a pregar? Aí a pergunta do William. O que Jesus tem feito na nossa vida, afinal? Porque se a gente recebe Cristo para ficar uma vida confortável, não tem nada a ver com isso que nós estamos pregando aqui. Ou a gente é louco, ou a gente não está entendendo a mensagem. Porque ele está falando que pregar o evangelho vai trazer essa consequência para a nossa vida. E uma das consequências é, nós somos entregues à morte por amor a Jesus, e a vida de Jesus vai sendo manifestada no nosso corpo mortal. A sua vida vai marcando que você está andando com Cristo. E é assim que a gente cresce, irmãos. É assim que a gente expõe a verdade para as pessoas.
E aí ele fala, em nós a tua morte, mas em vocês a vida. Quando a gente se expõe, seja ao ridículo, seja na sua família, de repente todo mundo é ateu lá, e você vai falar de Jesus, você vai fazer uma oração antes da refeição. A minha mãe e minha tia passavam por isso. Todo mundo zombava delas, porque na hora da refeição elas falavam, nós vamos fazer uma oração. Elas abaixavam, oravam, e eles ficavam zoando. Elas estavam passando vexame por Cristo, mas elas servem a Deus. E elas fazem aquilo com o coração em Deus. Para que um dia aquelas pessoas entendam por que elas faziam aquilo. Então, quando Paulo fala em nós a tua morte, mas em vocês a vida, ele está querendo dizer assim, nós estamos morrendo todos os dias, para que outras pessoas possam viver. Isso é a igreja. A gente abre mão do nosso sábado para estar lá com eles, compartilhando o amor, incentivando, mostrando que existe um caminho, se interessando pela vida deles. E um dos caras lá, o cara podia ser campeão, acho que brasileiro, de judô, né, e jiu-jitsu, não sei, o cara grandão ali. Ele falou assim, você não sabe como é importante vocês estarem aqui. Porque tem gente que a família não vem visitar, tem gente que é solitária, tem gente que está nessa vida há muitos anos e não sente o amor de Deus. Mas o fato de vocês estarem aqui, o próprio Rafael falou, o fato de vocês separarem o seu sábado para estar aqui já mostra muito para a gente. E aí eu fico pensando, se você parar aqui hoje, você vai no metrô, você vê uma pessoa lá alienada, o que aquela pessoa está passando, você conseguir ter a graça de Deus e sentar do lado dela e tentar se interessar pela vida dela e falar do amor de Jesus, pode mudar a vida daquela pessoa. Mudar a vida. Não é mudar o dia. Ela está sorrindo agora. Você deu uma mensagem motivacional. Você mandou uma mensagenzinha de bom dia toda brilhante com um gatinho lá no WhatsApp. Isso não adianta nada. Isso até irrita, né? Até pior. Mas é isso, irmãos, levar aquilo que importa. E essa é a consequência, depois vem dessa mensagem que Paulo falou, crie, por isso falei. Então, quando a gente não vê resultado, nós ficamos desanimados. Mas essa eficiência da pregação do Evangelho depende única e exclusivamente de Deus. É Deus que garante o resultado da pregação, não nós. E por isso que ele fala que esse poder que habita em nós, e, de repente, a obra de Deus vai acontecendo, as pessoas vão sendo tocadas. E a nossa vida vai tendo relevância, porque, afinal de contas, para que viver? Se a gente conhece tanto de Deus e não põe nada em prática. Então, isso é muito importante, irmãos. Essa capacitação e esse sustento vem do próprio Cristo. Cremos e falamos, pois sabemos que Deus nos ressuscitará com Jesus. Isso revela o poder de Deus. Eu acho que Paulo estava numa situação que ele falou assim, cara, a gente passou tantas coisas já, que até a nossa vida correu risco. Mas ainda que a gente morra, a gente vai continuar pregando, porque nós cremos num Deus que ressuscita os mortos. Olha a convicção do cara para pregar o Evangelho. E a gente às vezes não prega porque fala assim, não sei se Deus vai ajudar, né? Não sei se é da vontade de Deus falar com esse cara, não sei se de repente eu vou ficar exposto aqui. Então a gente tem que mudar nossa mente, irmãos. Segue a Cristo. Faça o que Cristo coloca no seu coração. Segue a palavra de Deus, não segue o pensamento humano, não segue a lógica desse mundo, não segue a opinião, às vezes até dos seus familiares. Eu sei que tem muitos pais que têm medo de mandar os filhos para as missões, de mandar filho para o campo missionário, de mandar filho para algum projeto, porque é o filhinho dele. Mas eu fico muito feliz quando eu vejo crianças indo. A gente viu lá, estava o Luquinhas, o Rafinha estava indo também, da Alain e do Marcelo. Desde pequeno já sendo exposto, mas está lá. Eu também quero meus filhos nessa onda, já pensou? Eu não quero deixar ele lá, você fica aqui, você não sai dessa prateleira, você é meu ídolo. Não, cara, eu estou tesourando meu filho. Se Deus quer mandar ele para a África, vai, né, não é verdade? Para o Nepal, quem sabe? Não manda ele, né, eu fico aqui, estou brincando. Mas assim, a gente tem que ter essa mentalidade. E é legal você conversar com os pais, porque os pais... eles já estão, eles devem olhar assim e falar, o cara nem tem filho, é por isso que ele está falando isso. Mas tem pais que realmente falam, eu estou criando meu filho para a glória de Deus, não para a minha glória. Isso faz toda a diferença na família. Eu esqueci o nome daquele pastor que vira e mexe tem
Tem uns vídeos dele, o de barba grandão. A Lica já compartilhou vários vídeos dele. O Subirá. Eu vi o filho dele falando a respeito do como o pai influenciou a vida dele. Ele viu o pai lendo a Bíblia, ele queria ler a Bíblia. Não é natural? Se você é um cara que entra todo dia dando voadora em casa, seu filho vai começar a dar voadora. Agora, se você é um cara que está sempre de joelho, orando e buscando a direção de Deus, você acha que seu filho vai fazer o contrário? Então, a gente tem que começar a entender a palavra de Deus, como ela funciona. Não adianta a gente fazer tudo errado e falar, não, meu filho vai servir a Deus. Não vai. Ele vai seguir o exemplo dos pais. Ele vai seguir o exemplo da igreja que ele congrega. Por isso que a gente tem que dar um puxão de orelha nos irmãos aí. Fala, mano, você está brincando com a santidade de Deus? Você está brincando com a palavra de Deus? Você está brincando de ser cristão? A gente tem que pensar nisso, irmãos, porque nós estamos aqui não só representativo. Isso faz parte do corpo de Cristo. É isso que brilha a luz de Cristo em nós. E é a forma de manifestar para o mundo que Jesus faz parte da nossa vida. Quando as pessoas entram fora, né, os nossos convidados, espero que vocês entrem aqui e falem, nossa, esse povo aqui tem algo diferente, né, porque tem Jesus aqui. Agora imagina, vocês entram aqui e saem do mesmo jeito e falam, meu, o que aconteceu? Para que a gente perdeu 3 horas do nosso dia indo lá? Não, tem que sentir o amor de Deus. Não porque os irmãos são legais, mas porque Deus habita aqui, Deus manifesta o poder dele aqui. E assim, todos os domingos, não só porque tem visitantes, mas em todo o tempo. Deus ele é presente na nossa vida, irmãos. Então, a gente tem que olhar com essa ótica para a pregação do Evangelho. Para essa ótica na vida com Deus. E o terceiro ponto, glorificando a Deus por meio desse ministério e aguardando a glória eterna. Porque Paulo falou de sofrimento, falou de ser pressionado, falou de ser abatido, mas ele sabe que lá no fim tem uma glória que está sendo prometida que não vai ser tirada. Eu acho que a gente não tem noção dessa glória que está aguardando a gente, porque senão a gente ia ficar tão sedento quanto... pregador, com aquele que vive o Evangelho, que está morrendo todos os dias, para que Cristo possa aparecer na vida dele, tudo isso é feito para o bem da igreja. Não a pão da vida, a igreja de Cristo no mundo. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, veja, irmãos, a pregação do Evangelho como ele realmente é, alcança pessoas. Ah, mas o número está igual do culto, não tem problema. A questão é quantos estão sendo alcançados, quantos estão conhecendo Cristo, porque um número cada vez maior de pessoas vai sendo dado pela graça de Deus. E ele fala, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. E por isso não desanimamos. Outra vez, Paulo fala, a gente não fica desanimado, sabe por quê? Porque quanto mais a gente sofre, mais Cristo está sendo formado em nós, mais a palavra de Deus está sendo testemunhada, mais pessoas estão sendo salvas e mais ações de graças estão sendo dadas para a glória de Deus. Ontem a gente viu isso. O cara saiu das drogas e ele falava assim, glória a Deus por isso. Sobre nós. Então, dá valor para aquilo que realmente merece valor, irmãos. Nós precisamos glorificar Deus por meio desse ministério, por meio da pregação do Evangelho. E olha o que Paulo fala aqui, continuando o texto. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Irmãos, quando eu cheguei na Pão, eu tinha por volta dos
Animar. E olha o que ele fala, irmãos, isso aqui é muito importante. E essa mensagem a gente tem que levar para o mundo. Ele fala, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Eu vejo os caras lutando com esse negócio das drogas, eu vejo, às vezes, entre nós mesmos, alguns família, de casar e tudo mais, e você vê, a gente vai sofrendo, mas ele fala, esses sofrimentos, eles são leves e momentâneos. E eles estão produzindo uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Eu fico imaginando tudo que a gente já sofreu nessa vida. Estando debaixo. Sua vida, o que ele quer te ensinar? E você vai ver, tem muitas coisas que Deus quer te ensinar. Mas isso é algo que ele vai falar para você, não eu vou falar para você. E aí a conclusão, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, irmãos, às vezes a gente fixa os olhos muito naquilo que a gente está vendo. Eu lembro lá no sertão, era muito engraçado, tinha o Clóvis ele é um cara alcoólatra, e ele não queria saber de Deus, ele zombava do pastor, da igreja. Estou fazendo aqui. E, de repente, ao longo do tempo, você vai vendo o resultado do que tem sido um grupo de oração. Talvez você olhe para a sua célula e você fale, nossa, nós somos 3, 4, 5, 6, não importa o número. Mas importa que ali as pessoas estejam amando o Evangelho, pregando o Evangelho, tendo sede de levar à frente esse ministério. Não olhando, não fixando os olhos no que nós podemos ver, mas naquilo que nós não podemos ver. Porque o que a gente vê, a Bíblia fala aqui, é transitório. O que a gente vê vai passar. Existem templos enormes. Você passa hoje e está lá grandão, bonitão. Amanhã, cara, talvez esteja tudo no chão. Talvez vire uma empresa. Talvez vire um campo de futebol. Sei lá. É transitório. Mas o que a gente não vê é eterno. Isso é fé. Vamos viver pela fé no Evangelho de Deus. Amém? Irmãos, essa é a breve mensagem que eu gostaria de compartilhar com a igreja. E tenha em vista isso, essa glória eterna ela é superior do que todos os nossos sofrimentos. Então não tenha vergonha de passar vergonha, não tenha vergonha de sofrer pelo Evangelho de Cristo. Não tenha medo de pregar o Evangelho. Não tenha medo de viver por esse Evangelho. E eu gostaria de concluir dizendo que já que nós temos essa promessa da glória eterna, nós não devemos desanimar. Foi a palavra que Paulo usou. Não desanime, irmãos. Deus, ele te chamou, ele tem um propósito.
Talvez você precise melhorar em algumas áreas. Talvez você precise ganhar espaço em outras. Mas o Senhor te capacita. O Senhor Jesus, Ele está com você, Ele tem poder e Ele quer te levar adiante para que você veja a glória de Deus. E esse chamado, irmãos, de pregar o Evangelho glorioso, é dado para cada um de nós que estamos aqui, nessa tarde. Agora, como você vai responder isso com Deus, é algo muito pessoal. E eu queria aproveitar até o momento da ceia para a gente refletir sobre isso. Porque quando a gente fala do Evangelho, nós estamos falando do Evangelho da salvação. E para que nós fôssemos salvos, alguém morreu no nosso lugar. E foi Jesus que deu a sua vida por nós. Então nós vamos celebrar o momento da ceia. Se o pessoal do louvor quiser se preparar aqui para finalizar depois o culto com um louvor. Mas enquanto nós estamos aqui refletindo nesse tempo da ceia, eu gostaria que a igreja se colocasse perante Deus. E talvez você possa sondar assim, Deus, como eu posso, talvez, retomar essa paixão por pregar a Tua palavra, por pregar o Evangelho. Querendo realmente retomar a presença de Deus em todas as áreas da sua vida. E se você está desanimado, irmão, é o momento de você se colocar perante o Senhor também e buscar o auxílio necessário para esse momento de adversidade que você está passando. Nós somos seres humanos, nós somos um vaso de barro, nós somos muito frágeis e nós precisamos desse Salvador. O primeiro passo é reconhecer isso e reconhecer que Ele veio e deu a sua vida por nós. Que naquela noite em que Ele foi ter a ceia com os seus discípulos, a última ceia, Ele disse, esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Ele entregou a sua vida por nós. E também Ele compartilhou o cálice da aliança. Ele foi, esse é meu sangue, o sangue da nova aliança. Ele estava criando uma nova aliança com o seu povo. Uma aliança que trazia perdão dos pecados. Uma aliança que mostrava que mesmo nós, sendo frágeis, mesmo a gente não conseguindo cumprir toda a lei, mesmo não conseguindo agradar a Deus, por meio do sangue de Cristo, nós seríamos purificados, perdoados completamente dos nossos pecados. Então, esse momento da ceia é um momento muito precioso, para nós refletirmos a respeito da vida de Deus em nós e o que nós estamos fazendo com ela. Amém? Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. A nossa vida, Senhor, o nosso corpo, Senhor, tem o propósito, Senhor, de carregar, Senhor, essa mensagem preciosa, Senhor, do Teu Evangelho, da Tua morte e ressurreição, Senhor. Proclamar, Senhor, a Tua morte e ressurreição até a Tua volta, Senhor.
enquanto te adoramos, Senhor, enquanto vivemos, Senhor, através das nossas palavras, das nossas ações, Senhor, dos nossos atos de amor, das ações de graça, Senhor. Que pessoas sejam impactadas por esse evangelho poderoso, por essa boa notícia, Senhor, por essa palavra. E te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande. Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. É na tua face, Jesus, que nós podemos contemplar o rosto do Pai. É em ti, Jesus, que nós encontramos o próprio Deus. E nós queremos te exaltar, te glorificar. E que nesse momento da ceia, Deus, nós sejamos agradecidos pela salvação. Mas que também, Senhor, nós possamos renovar o nosso compromisso de obedecer as tuas palavras, de andar de acordo com o Evangelho, de andar de acordo com as palavras de Deus. E levar esse evangelho por todos os cantos, Senhor. Coloca no coração de cada um aqui na Pão, Deus, a urgência a respeito das missões, a respeito de alcançar o próximo, de pregar o evangelho, Senhor, em todo o tempo, seja em nossa casa, seja, Senhor, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para o nosso chefe, para os nossos estagiários, onde nós estivermos, que a gente possa ver uma oportunidade de falar do teu amor, de falar dessa salvação. É essa forma, Deus, que nós manifestaremos ao mundo a tua luz, a luz desse evangelho precioso, desse evangelho glorioso, Senhor. Nós consagramos a ti esses elementos da ceia e pedimos que, em nome de Jesus, onde houver tristeza, haja alegria,
Onde houver doença, onde houver alguma ferida, que haja cura. E que o poder de Cristo venha repousar sobre a igreja nesse momento, nessa celebração da tua ceia, Senhor. Nós fazemos isso em memória do Senhor. Entregamos a Ti esse tempo, Deus. E vamos distribuir agora os elementos da ceia, que cada um possa receber e ter um tempinho com o Senhor na presença de Deus. Quando você receber o que está sendo representado aí pelo cálice, pelo pão, ainda não tome a ceia, vamos esperar todos receberem, e aí nós damos sequência à nossa ceia. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, nessa tarde. Obrigado, Jesus, por nos alcançar. Obrigado, Senhor Jesus, por nos tirar das trevas. Obrigado, Senhor, por nos trazer esperança. Obrigado por curar, Senhor, as mazelas do nosso coração. Obrigado, Senhor, por mudar a nossa mente, mudar a nossa forma de pensar, de agir. Obrigado por manifestar o amor do Pai para cada um de nós. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos. Espírito Santo, nós somos teus, nós fomos comprados por um alto preço. Cristo morreu em nosso favor, morreu em nosso lugar, para nos levar de volta ao Pai, para nos levar de volta à casa, Senhor do Pai. E nós estamos aqui, Senhor, nessa tarde, por meio da ceia, celebrando, lembrando e trazendo louvores ao Cristo que venceu naquela cruz. O Senhor venceu todo o pecado, o Senhor venceu Satanás, o Senhor venceu o mundo. O Senhor é poderoso, Jesus. Tu és glorioso, Senhor. Quem somos nós na Tua presença, Jesus? Por isso nós rendemos a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder. Reina sobre nós. Nós queremos viver por Ti, Senhor. Em Teu nome. Amém. Vamos cear juntos a ceia do Senhor. Glória a Deus, amém, irmãos? Esse evangelho glorioso, irmãos, ele vai ser pregado pelos 4 cantos do mundo, por todos os lugares, por todas as nações. E quando isso acontecer, Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai buscar a sua igreja. Ele vem buscar a sua noiva. E Ele está nos preparando para esse último tempo. Ele está nos preparando nesse último tempo. Então não deixe de anunciar as maravilhas de Deus. Não deixe de buscar o Senhor com intensidade. Não deixe de glorificar o Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida. Porque Ele é bom. E o amor dEle dura para sempre. E a sua graça está sempre sendo derramada sobre a igreja. E nós fazemos parte disso. É algo maravilhoso. Amém?
Senhor, nós queremos te louvar por essa tarde, Deus. Louvar por essa mensagem que, apesar de simples, apesar de direta, ela nos ensina muitas coisas, Deus. Nós queremos corrigir os nossos passos. Nós queremos aprender, Senhor, a dar valor para aquilo que o Senhor valoriza. Nós queremos colocar em primeiro lugar a vida com o Senhor, essa vida que o Evangelho nos proporcionou, Senhor. No momento em que nós nos convertemos, no momento em que nós reconhecemos que nós éramos pecadores, que nós estávamos longe, que nós não tínhamos esperança, o Senhor estendeu as suas mãos para nos salvar, para nos resgatar, para nos tirar do lamaçal do pecado. E o teu sangue, Senhor, nos purificou de todo pecado. O teu sangue nos cobriu. E o teu sangue nos mostra que hoje nós somos teus filhos, Senhor. E nós somos gratos por sermos teus filhos. Nos ensina a andar como estás, Senhor, nessa terra. Abençoa cada família aqui representada, Senhor. Cuida, Senhor Jesus, de cada membro das nossas famílias, Senhor, até mesmo daqueles que estão longe do Senhor, aqueles, Senhor, que talvez estejam desviados dos teus caminhos. Nós queremos orar, Deus, pedindo que o poder do Espírito Santo esteja sendo convencendo, Deus, cada coração a retomar para o caminho que já esteve antes. E aqueles que ainda não entenderam o Evangelho, aqueles que ainda não receberam, Senhor, nós queremos orar e interceder para que o Senhor alcance, para que a Tua obra alcance cada coração incrédulo nos nossos lares, Senhor. Também fazemos referência aos nossos amigos, às pessoas que nós andamos juntos e que nós temos muito apreço, Senhor. Converte o coração dessas pessoas também para Ti, e que eles possam render graças ao Senhor, reconhecendo essa salvação e esse poder sobrenatural do nosso Cristo. Nós Te louvamos por essa tarde, Deus, e pedimos que a Tua graça nos acompanhe todos os dias, que o amor do Espírito Santo sempre venha transbordar em nosso coração, e que a gente não perca de vista a glória de Cristo, que já venceu, está sentado à direita do Pai. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Os avisos estão no boletim, eu não vou quebrar o clima aqui com avisos, mas nós podemos ter um tempo aí de oração. Se você quiser lá atrás compartilhar aquilo que Deus fez ontem, aquilo que Deus falou com você nesse culto, fique à vontade, para compartilhar com os irmãos, e que Deus abençoe a todos. Bem-vindos mais uma vez, que Deus fale ao coração de vocês, continue trabalhando na vida de vocês são muito preciosos, e essa mensagem eu creio que Deus preparou para vocês receberem nessa tarde, amém? Que Deus abençoe a todos, e que o Senhor nos dê graça aí ao longo dessa semana, amém? Fiquem na paz do Senhor. O véu